Capítulo 18. A salvação da casa. Quando a palavra de Deus fala sobre a vida eterna, a unidade básica sempre é o indivíduo e nunca a casa. Entretanto, quando se trata de salvação, Deus sempre usa a casa como uma unidade. A salvação é para nós e para nossa casa. A promessa de Deus. A salvação da casa. As bases da nossa fé são as promessas de Deus. Se nos firmarmos nelas, seremos abençoados e a promessa de Deus é para a nossa casa. O entendimento básico é que a casa inclui o casal e os filhos. Não devemos temer em perder nossos filhos, pois a nossa aliança com Deus se estende a eles. Mas não devemos ser negligentes, pois é preciso levá-los a conhecer desde cedo a Cristo. A promessa de Deus é para a salvação da nossa casa. Por toda a Bíblia, a salvação se estende à família. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Atos capítulo 16, versículo 31. Isso Paulo disse ao carcereiro. Número 1. Toda a família de Noé entrou na arca. Por ocasião do dilúvio, o Senhor disse a Noé: Disse o Senhor a Noé: Entra na arca tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Gênesis capítulo 7, versículo 1. Ou seja, a arca foi preparada não só para os animais, mas também para toda a família de Noé. Porque Noé era justo, mas a respeito dos filhos, a palavra não diz nada. Mesmo assim, a salvação foi para os filhos e noras. Se cremos assim, Deus honrará a nossa fé e salvará a nossa família. Número 2. Toda a casa foi circuncidada. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como o comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. Gênesis capítulo 17, versículo 12 ao 13. Deus fez uma aliança com Abraão, e o sinal da aliança era a circuncisão. Por isso Deus mandou circuncidar toda a casa de Abraão, até os escravos comprados. Assim a aliança com Abraão se estendeu-se a toda a sua casa. Número 3. Um cordeiro para a família. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Ao 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Êxodo, capítulo 12, versículo 3. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Êxodo capítulo 12, versículo 7. Por ocasião da última praga no Egito, Deus ordenou que se celebrasse a Páscoa. A salvação dependia de se comer o cordeiro, que simbolizava Jesus, e de passar o seu sangue nos portais da casa das famílias. Quando o anjo da morte passasse, toda a família estaria salva, dentro da casa, em cujas portas estavam com o sangue do cordeiro. Número 4. O sacerdócio é para a casa. Então disse o Senhor a Arão: Tu e teus filhos e a casa do teu pai contigo levareis sobre vós a iniquidade do santuário, e tu e teus filhos contigo levareis sobre vós a iniquidade do vosso sacerdote. Números capítulo 18, versículo 1. Quando Deus separou Arão para o sacerdócio, foi separado também toda a sua família. Por isso, se partimos do princípio que fomos feitos sacerdotes no ato da nossa salvação, podemos também afirmar que toda a nossa família foi igualmente separada. Número 5. Uma casa salva sobre o fio escarlate. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos inocentes. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Josué, capítulo 2, versículo 19. A cidade, contudo, o que nela existe, será consagrada ao Senhor para a destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Josué, capítulo 6, versículo 17. Raabe foi uma prostituta que escolheu os espias de Israel. O sinal de salvação de Raabe era um fio de cor escarlate, vermelho, que ela pendurou em sua janela. Na invasão, todos os habitantes de Jericó foram mortos, mas todos os que estavam dentro da casa de Raabe foram salvos.
Número 6. A bênção sobre a casa. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 11. Obed-edom é um bom exemplo de como a bênção de Deus é para a casa e para toda a família. A unidade básica na bênção não é o indivíduo, e sim a casa. Os cabeças da família podem buscar a salvação de toda a família, pois esta é a promessa de Deus. Devemos nos agarrar a estes princípios e reivindicar a bênção. Entretanto, mesmo que você não seja o cabeça da sua casa, pode se apegar a Deus pela salvação de toda a sua casa. Não apenas para a salvação, mas também para todas as bênçãos que Deus tem para nós. Número 7. A casa de Zaqueu. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Lucas capítulo 19, versículo 9. Podemos ver que não era apenas no Velho Testamento que houve a salvação da casa. Quando Jesus foi recebido por Zaqueu, disse que a salvação havia entrado naquela casa. Para falar, o que isto te diz? Que é tempo de começarmos a pensar na salvação das famílias e casas inteiras e não somente de indivíduos. Ainda que a vida eterna seja individual, Jesus declarou que houve a salvação da casa de Zaqueu. A esfera de salvação de Deus é a casa e não apenas o indivíduo. Temos um desafio: crer na salvação de famílias e casas, como declara a palavra. Número 8. A casa de Cornélio. Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Atos capítulo 10, versículo 2. O qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. Atos capítulo 11, versículo 14. Cornélio era piedoso, temente a Deus e dava esmolas. Mas ainda não era salvo, por isso um anjo do Senhor lhe apareceu e disse para ele ouvir o que Pedro iria dizer a ele. A salvação de Cornélio é mais uma demonstração de que Deus trata com a casa e não apenas com indivíduos. Precisamos alargar a nossa visão em nosso trabalho. As células têm que ser cheias não só de indivíduos, mas também de famílias. Número 9. O carcereiro de Filipos. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Atos capítulo 16, versículo 31. Todo aquele que crê em Jesus, toda a sua casa será salva, porque a menor unidade da Bíblia não é o indivíduo, mas a família. Mesmo se ainda não entendemos este conceito completamente, creia e se apegue nesta promessa. As casas também precisam ser o alvo de cada um. Para falar, se visarmos casas, ganharemos casas. Por vivemos em uma sociedade cada dia mais individualista, podemos ter a dificuldade de pensar em salvação de casas inteiras. A punição de Deus também é sobre a casa. Tanto a bênção de Deus como a sua punição vem sobre a casa. Se Deus pode salvar a casa por causa de um membro, então é verdade que Ele pode punir também a casa por causa de apenas um. Número 1. A casa de Faraó. Feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Gênesis capítulo 12, versículo 17. Número 2. A casa de Abimeleque. Porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Gênesis capítulo 20, versículo 18. Número 3. A casa de Davi. Por isso, a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 10 e 11. Número 4. A casa de Jeroboão. E isso foi causa de pecado a casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da terra. 1 Reis, capítulo 13, versículo 34. O Senhor, porém, levantará para si um rei sobre Israel, que destruirá a casa de Jeroboão no mesmo dia. Que digo eu, há de ser já. 1 Reis, capítulo 14, versículo 14. Número 5. A casa de Baasa. Eis que exterminarei os descendentes de Baasa e os descendentes da casa dele. Sim, tornarei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nabate. 1 Reis, capítulo 16,
versículo 3. Número 6. A casa de Acabe. E farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me provocaste e fizeste pecar a Israel. 1 Reis, capítulo 21, versículo 22. Número 7. As casas de Datã e Abirão. E o que fez a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, filhos de Ruben, como a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas e com suas tendas, como também tudo o que subsistia e lhes pertencia no meio de todo Israel. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 6. Vemos que o Senhor estabelece tanto positiva quanto negativamente a casa com unidade de tratamento. Todos nós temos que nos levantar pela salvação da nossa casa. Realmente a fé é individual, mas de alguma forma, a unidade básica de Deus é a família. Conclusão? Pela fé precisamos nos apropriar dessas promessas e orar até vê-las se cumprindo em nossa casa. Mas precisamos viver de forma correta diante do Senhor, porque o nosso pecado pode afastar a nossa casa toda, principalmente os cabeças da família. Por diante de Deus, vocês é que são responsáveis por levarem suas casas a servir ao Senhor. Como cabeça da casa, podemos reivindicar a salvação da nossa casa, podemos declarar, mesmo que nossos filhos ainda não tenham crido, que somos uma família que servimos ao Senhor. Declarar como igreja. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amoreus, em cuja terras habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué capítulo 24, versículo 15.